Mestre Jesus. É com muita alegria que aqui nos encontramos, Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade. Desejando, Mestre querido, possamos ser felizes, retendo os conteúdos que mais precisamos. De nossa parte, consigamos filtrar com tranquilidade, acima de tudo com fidelidade às orientações que nos chegam. Pedimos ainda, em nossos momentos de prece, pelos corações que mais sofrem, que eles possam ser envolvidos nessa hora, recebendo as nossas mais caras vibrações e somadas naturalmente com toda uma assistência espiritual. Pedimos também pelo nosso planeta, nesses momentos tão graves da grande transição, pelo nosso país, que a Tua paz a todos nos envolva e que o nosso estudo, como sempre o pedimos, possa transcorrer em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Só pessoas de mais tempo. Ótimo. Vejo alguns rostos novos, mas então... Meu nome é Éder. A gente só declina o nosso nome aqui, como já foi falado, só para favorecer o processo de participação, tá? E para aqueles que estejam chegando, nós estamos dando sequência, está bem apagadinho, a minha maquininha está com tempo de vida, que nem o dono já está mais velhinho, está mais clarinho, né? Mas nós estamos seguindo o estudo da obra Religião dos Espíritos. Tem uma capa mais atual. Religião dos Espíritos, que vai trabalhar o Livro dos Espíritos, tá? O centenário do Livro dos Espíritos. E nós já estamos caminhando bem, e hoje nós vamos tratar do capítulo de número 80, intitulado Doutrina Espírita. Ok? Muito bem. Como nós falamos, né, Emmanuel, nessa obra Religião dos Espíritos, ele estuda o Livro dos Espíritos. E hoje ele vai trabalhar a questão 838 do Livro dos Espíritos, que vai servir como pano de fundo, como base para a construção da sua página. Ok? Bom, nós vamos começar por essa questão de O Livro dos Espíritos. Muito bem, quando nós vamos falar da questão de O Livro dos Espíritos, só como introdução, é importante que quando a gente estuda alguma coisa acerca das religiões, isso qualquer de nós vai constatar, é muito curioso se observar, vamos dizer assim, a diversidade da cultura nesse sentido. A gente vê, vamos dizer assim, um número gigante de religiões que existem, né, religiões e filosofias, e é interessante a gente observar essa diversidade, né, da forma de crer, dos cultos, das formas como eles se manifestam. Isso é muito enriquecedor, eu acho até muito bonito tudo isso, né? Se nós pensarmos as mais diversas formas de crer, às vezes tem roupas que são características dessa ou daquela religião. Tem pessoas que usam, né, turbantes nessas manifestações. Tem aqueles que usam objetos, né, búzios, chocalhos, tem as mais diversas ferramentas nas manifestações desses cultos. E tem também as mais diversas formas de se crer, né, as crenças muito variadas sobre tudo isso. Quando a gente vai estudar alguma coisinha sobre isso, claro, né, o universo é tão imenso, nós vamos citar só alguns exemplos. Nós estamos lembrando de crenças que para nós, às vezes, são meio, assim, muito diferentes. Uma delas é uma crença da região hindu, tem alguns milhares dos seus seguidores, não sei se alguém já ouviu falar, são os algores sadhu. Tá? Eles nem são muito bem vistos na Índia, não, porque, vamos dizer assim, a forma deles se manifestarem é curiosa porque eles ficam nos cemitérios. Na verdade, lá tem queima de corpos em céu aberto, né? Tem um cemitério a céu aberto, queima de corpos, mortos e tudo mais. E esses algores, eles vão para esses locais e ali é que eles meditam, tá? Pegam, às vezes, o pó, né, dos corpos cadaverizados e passam no corpo, meditam sobre aqueles corpos mortos, usam como taças, né, as caveiras daqueles corpos que ali foram queimados. Então, assim, é bem diferente, né, da realidade que a gente tem próxima. Às vezes é um pouquinho, para nós, um pouquinho assustador, né? Mas é importante dizer que, de nossa parte, né, a gente só olha isso como diversidade de culturas, respeitáveis todas elas. Tá? A gente estudando a crença, por exemplo,
dos povos nativos, né? A gente vê como que é interessante a forma deles pensarem, os cultos que eles manifestam, é muito enriquecedor isso, muito enriquecedor mesmo, né? E a gente conhece na doutrina espírita alguns aspectos dentro disso. Estou lembrando aqui do livro O Semeador de Estrelas, tema que já foi trabalhado aqui, o Deus Huracã, né? Quando o Divaldo tem a oportunidade de fazer uma visita na Guatemala e vai lá naquela comunidade simples, vai dar um estudo, uma palestra, né, no Palácio de Metal, que na verdade era um lugar de zinco, né, e tudo mais, e lá aquela comunidade acredita na realidade do Deus Huracã, que na verdade para eles é um Deus meio águia, meio homem, né? E o espírito que se manifesta junto àquela comunidade se apresenta daquela forma. Não fica claro para a gente na leitura se ele materializa para que todos vejam ele naquela forma meio águia, meio homem. Mas pelo menos os médios videntes percebem o espírito com essa conformação. Ele passa por Divaldo e fala, sou tão somente seu irmão, né? Divaldo compreende bem que ele só manifesta daquela forma em respeito à crença do agrupamento que ele mesmo conduz. E isso é interessante pensar. Então nós vamos vendo, só nesses exemplos que nós estamos dando, como tem essa diversidade de formas de crer, do culto, dos objetos, como que é rico esse processo, né? Mas a gente fica perguntando, mas e a verdade por trás disso tudo? A realidade essencial, como que fica, né? Kardec se ocupa com esse tema, e na questão 838, como dissemos, ele vai trabalhar um pouco nesse sentido. Pergunta ele aos benfeitores da humanidade, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Não estamos aqui qualificando as citadas como sendo falsas, mas tem expressões de coisas em todas elas que não são reais, não é? Acho que enquadra um pouquinho nisso aqui. Então Kardec está perguntando aos benfeitores, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Sim, Diga. Não. sim, hoje tem estudo que está falando que o homem tem o átomo do sagrado, né? O cara não consegue abafar o sagrado, não, cara. Pode ser em qualquer lugar, tá? O cara que você é canibal, o cara tem lá, teve o sagrado, tem uma coisa dele sagrada, né? A gente estuda, né? Eu gosto muito daquele estudo do Jorge André, que vai falar isso, nós temos uma fagulha divina. Costumamos também reafirmar que não é um pedaço de Deus em nós, tá? Essa ideia panteísta que a gente é um pedaço de Deus, né? O Livro dos Espíritos fala, a gente não consegue ser Deus, quer ser um pedacinho dele. Mas nós temos uma fagulha que é nobre, por isso que é chamada de uma fagulha divina. E essa fagulha interna que impulsiona todo o nosso processo de crescimento e é dada desde que nós somos homens lá na retaguarda do processo evolutivo. Talvez remetendo a essa, vamos dizer assim, a essa fé que nasce, né? Ou esse impulso dentro de nós. Alguém mais quer trazer? É respeitável? Eu acho que é. Eu também acho. O que eles respondem, né? Benfeitores, toda crença é respeitável. Isso aqui é importante a gente gravar, né? Nós temos hoje, né, na atualidade do mundo, muitos problemas com essas questões. A gente olha para uma pessoa que pensa diferente de nós no terreno das religiões e olha meio torto, né? Existem, às vezes, críticas recíprocas, tem que ter um pouco de cuidado com essas expressões, né? Então, a espiritualidade está dizendo, toda crença é respeitável. Pois não? Eu acho que agora, com o conhecimento que a gente tem, a gente talvez não precisa dessas coisas mais. A Gracinha está dizendo que com o conhecimento que hoje a gente tem, a gente já vai superando, né, essas dificuldades, essas barreiras entre as religiões. É o convite. Está em processo de construção, mas essa é a diretriz, né? Essa é a direção. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal, tá? Então, essas crenças que nós aqui, de alguma forma, sinalizamos, entendo que elas estão ali na primeira parte. Então, a tentativa de condução no terreno do bem, né? Os próprios algozes, eles se manifestam dessa forma, muitas vezes se apresentam nus, é uma forma deles vencerem o medo da morte. Então, tem finalidades ali que são respeitáveis, tá? Mas, claro, existem
ideologias que aí já elas confrontam com essa realidade. Tem uma igreja, e por igreja é importante a gente entender que não tem uma relação necessariamente direta com religião, porque eclésias, que é a origem da palavra, vem de reunião de pessoas, né? Então tem uma igreja, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles arregimentam fiéis, eles acreditam que os homens comprometem a nossa natureza, ou seja, o volume de pessoas, né, número grande de nascimentos, etc., estão comprometendo a harmonia do planeta. Então a proposta deles é arregimentar voluntários que creiam no praticar a eutanásia. Assustador. Estão convidando ao autoextermínio. E também pessoas que queiram praticar o aborto. Isso não dá para ser respeitável segundo a colocação do Livro dos Espíritos. Percebe? Então é nesse sentido discernir isso com tranquilidade. Né? Uma coisa é um agrupamento pensar diferente das diretrizes que nós adotamos. Outra coisa são propostas totalmente, diametralmente contrárias a tudo que eles sabem que é o bem, que é a expressão do bem. Tranquilo? Não é importante pensar. Tá? Então toda crença é respeitável, mas voltamos a dizer como é que fica a expressão da verdade. Né? A gente perdido nesse universo. Você pensa um ser que viesse de um outro planeta e queira saber qual que é a verdade nos terrenos sobre Deus, a religião, ficaria perdido num mundo como o nosso. Né? Viajando em meio a esses conteúdos das mais diversas formas, seria difícil um discernimento. Né? E a gente pergunta, onde está a verdade? Ô Éder, pois não? A verdade nunca muda, ela muda você, ué. Repete mais alto. A verdade nunca muda, ela muda você, ué. Sim, a verdade em realidade nunca muda, ela que muda a gente, né? Deveria ser assim, né? A gente às vezes costuma querer torcer a verdade para atender os caprichos pessoais, né? Igual dos budistas, aquele que eu já falei isso antes, os budistas, falou assim, uma pedra é só uma pedra. Antigamente era uma pedra, hoje a pedra te leva para Marte. Uhum. Mas é a mesma pedra, entendeu? Sim. Interessante. Lembrando aquele filme Pecar, a pessoa em busca de Deus. Quem era Deus, né? E vários deuses representados. Está falando de um filme que existe, até na Netflix, eu gosto muito, chama-se Pecar. Não sei se é não. Está dizendo que não sabe se é na Netflix. Pecar. Mas é muito interessante que ele é justamente essa ideia. É uma comédiazinha romanceada, muito interessante. Porque ele vai em busca desse Deus e aí ele vai fazer as visitas. É muito engraçado, que encontra, né, as formas de adoração muito diferenciadas. Uns ficam em pé, outros ficam deitados, um põe leite, o outro põe água assim, e ele perdido em meio de tudo aquilo. Não vou dar mais spoiler, tem chance deles aceitar. Nessa mesma linha, né? Isso aí. Bom, mas onde está a verdade? Kardec pergunta aos benfeitores da espiritualidade na questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Muita gente aqui sabe a resposta de cor. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Vamos pensar lá no espírito coordenando lá aquele agrupamento da Guatemala. Podia trazer uma comunicação, gente, não é essa coisa de um espírito assim, assado, meio homem, meio águia. A gente já tem que superar essa situação, ou então ele manifestasse trazendo uma mensagem psicofônica. O que vocês acham? Porque cada um também tem um grau de conhecimento. Cada um tem um grau de conhecimento, né? Ouvi mais alguém. Graus de evolução. Você, para auxiliar uma pessoa em nome dessa verdade, você não tira o tapete no sentido de toda a base que ela se construiu. Hoje em dia a gente vê pessoas com tantas verdades diferentes, às vezes a pessoa está acreditando naquilo e gente, não é possível que venha a mesma coisa. Exatamente. Coisa que pra gente era surreal, mas hoje em dia com a informação a gente vê que é real sim. Sim. É. Por enquanto ainda prevalece a nossa verdade, né? Ou as nossas verdades, né? Mas é importante que a gente se questione, né? Reflita, nos foi dada uma cachola para isso, né? Não é para a gente receber as coisas de fora e dizer alguém disse, isso é dogmatismo, né? A gente precisa raciocinar sobre as coisas que nos chegam. E é bom que a gente conheça de tudo, até para ver se a nossa verdade ela não pode ser melhorada, né? Ou aprimorada. Importante pensar isso. Essa abertura é da maior importância, né? A resposta a essa questão, gente, é bastante longa, mas toda ela é muito importante. Tá?
Nós vamos explorar um pouquinho antes de entrar na página de Emmanuel. Começa a espiritualidade respondendo, por isso a reticência. E importa, falou, né? Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, ele fica deslumbrado. Ficar deslumbrado não constrói nada. Não, isso não constrói nada. Tá? Então a verdade precisa ser dosada. Né? Ela é nos entregue pouco a pouco. É só você pensar no quadro de uma criança. Você tem um filho e fala assim, nossa, eu quero dar o melhor para ele. Semana que vem, matemática espacial. Aula, 2 dias seguidos, ninguém faz isso. Né? Você vai dar para a criança as coisas que ela tem condição de receber. Quando ela está mais amadurecida, você dá mais elementos e assim vai. Não é diferente para nós que somos crianças espirituais. As verdades vão sendo dosadas à medida que a gente oferece campo para recebê-las. Né? Isso é interessante pensar. Tá? Pois não. Me lembrei do mito da caverna do Platão, né? Que as pessoas lá, vendo as sombras, um sai, não adianta querer, vem cá fora, olha, tem um mundo aqui fora, as pessoas estavam lá. Sim. Dentro daquela percepção. Está sendo lembrado aqui o mito da caverna de Platão, né? Que as pessoas estavam dentro da caverna, vendo as sombras, não é isso? E alguém tem a coragem de ir lá para fora e vai falar, gente, é outra realidade, vem para cá, e as pessoas não querem. Né? Fala, não, a verdade é essa aqui e tal. Cada um, né? Daí a necessidade de respeitar, vamos dizer assim, a condição de cada qual, no nível em que se encontra. Isso é muito importante no terreno da solidariedade, né? Da fraternidade legítima. Tá? Seguindo nessa mesma resposta, define os benfeitores. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, hoje, nós temos muito mais elementos para avaliar tudo isso, que, vamos dizer assim, nos chega de alguma forma. Né? Então, a gente tem muito mais elementos de análise nesse sentido. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse as comunicações tão completas. Né? Dentro dessas expressões, é natural que eles estão falando da própria revelação dos espíritos. Particularmente nesse terreno de ciência, filosofia e religião, que é o tripé da doutrina espírita, nós temos muitas informações de subido valor, basta lembrar nessa obra base, o Livro dos Espíritos. Qualquer pessoa que estude esse livro vai perceber o alcance dessas informações. Se nós somarmos a essa primeira obra, todo o Pentateuco Espírita, e ainda as obras subsidiárias, podemos pensar na obra de Chico Xavier, com mais de 400 obras de subido valor, a gente tem muito ainda que aprender, porque revelações não faltam, né? Muito seguras nesse sentido. Tá? Então nós estamos num momento muito peculiar, onde temos sido muito favorecidos com essas expressões, dessas grandes revelações que são trazidas. Tranquilo? Bom, nessa questão 628, diz que ela é imensa, né? Bem grandezinha. Mas vamos lá. Olha o que ele fala logo na sequência. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse tão completa e instrutiva conjuntura. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Né? Uma pessoa profana é no sentido de ser leiga, como se ela não tivesse elementos para compreender aquela grande realidade. Então ele está dizendo, no passado existiam, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles consideravam uma ciência sagrada. Eu não sei para vocês, quando nós lemos esse trecho, nos vem à mente, na mesma hora, os exilados de Capela. Né? Quando a gente estuda sobre os exilados de Capela, que foi uma comunidade de espíritos que veio trazido exilados dessa comunidade de Capela, são como espíritos que, comparando com a nossa Terra, é como se hoje, em função das nossas dificuldades e rebeldias, deixássemos o nosso planeta nessa condição de hoje e fôssemos para um planeta primitivo. Recomeçar um processo de aprendizagem, de evolução. Então você pensa, você ir para um mundo primitivo com todas as conquistas que a gente tem, é desafiador, não é?
E no terreno do saber, porque o que aconteceu com esses espíritos, que eles desenvolveram muito intelectualmente, mas não acompanhou os processos morais nessa direção. É o que se estuda, né? A caminho da luz para aqueles que tiverem curiosidade nesse terreno. Então, você pensa, eles vieram aqui, ou nós, deixa para lá. Esse agrupamento veio de lado de Capela, não é isso? Veio aqui para o nosso orbe e encontra aqui um agrupamento que estava dentro do processo natural de evolução, os autóctones, né? Almas simples no processo de crescimento. Então, o saber que eles traziam de lá, inclusive no terreno religioso, era muito, muito acima do agrupamento que aqui vivia. Então, quando estuda sobre eles, vamos ver que eles tinham lá os templos iniciáticos, é isso mesmo? Tinha os templos iniciáticos, ou seja, era só para aquele agrupamento que estava em condição de entender aquelas verdades mais amplas. E aquilo ali era codificado ou decodificado para as massas de uma forma bem singela, simples. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Lá atrás, existia na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Continua ele dizendo, pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco, né? Equivocado, não totalmente real, e na maioria dos casos emblemático. Então ele está dizendo, essa verdade foi sempre colocada, vamos dizer, a serviço do homem, mas de forma gradativa. Alguns, em função das suas condições, tinham capacidade de apreender uma verdade mais ampla e destoava de pequenos grupos que aqui viviam, vamos dizer assim, né? O que ele chamou de profanos ou leigos. Mas mesmo esses recebiam verdades relativas, ao meio de outras expressões, né? Que não eram completas nesse sentido. A gente pode chamar de meias verdades. Tá bom? Tranquilo isso? Né? Oi. Diga. Por isso é que nós podemos dizer que nós temos saudade do futuro. Quando a gente fala que nós temos que ir para esses locais muito melhores, então nós temos saudade de lá. Então, lá é o futuro. Sim, saudade, agora eu entendi. Né? Como esse laço de Capela, né? Temos saudade do futuro, faz sentido. Ou então, fala igual Lenine, né? Só é real que convém a realeza. Isso aí somos nós, do capricho pessoal, né? Nossa verdade relativa. Continuam ainda os benfeitores espirituais a respeito disso. Olha que importante. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. É interessante pensar sobre isso. Estudando um pouquinho, vou pegar minha cola aqui, estudando um pouquinho sobre essas questões das religiões, das crenças e tudo mais, nós fomos lá procurar, né, os povos nativos e tudo mais, e fomos ver a mitologia do povo Tupi-Guarani. E nós achamos muito significativos, a gente vai dividir com vocês aqui, o nosso tempo tem quase certeza que não vai dar para ver a página, mas vamos lá, pelo menos integralmente. Diz, e uma coisa importante dizer, né, a gente encontra mesmo dessa mitologia dos Tupi-Guarani, histórias diferentes, tá? Quem for pesquisar vai ver certas diferenças, até de nomenclaturas. Mas daqui eu peguei e achei muito significativo. Então esse estudioso fala dessa mitologia dos Tupi-Guarani e fala que no princípio era o vazio. Isso é de quase todas as mitologias. No início era o caos, era o nada, não existia nem o tempo, isso era de quase todas as mitologias. Interessante pensar. Então ele fala que no início era o vazio. Só existia o Yamandu. Não me pergunte o que é. Então não era só vazio, já tinha o Yamandu. Né? E o Yamandu, ele mostra lá uma energia, na forma simbólica lá, ele sopra. Interessante, preste atenção nos detalhes. Ele sopra e cria Tupã. E o Tupã, entre danças e cantos, ele vai criar os mais diversos mundos. Tá? E ele vê que em meio a esses mundos existe uma serpente. E ela sai serpenteando, né, entre os mundos, mas uma hora talvez ela canse e ela se enrola para dormir. Quando ela se enrola para dormir, Tupã vai lá e desenha no couro da cobra
tudo que a gente conhece, as árvores, as montanhas, os rios e tal, estava formada a nossa Terra. E é interessante porque ele cria também um ser alado, em forma de vento, e pede para ele, vai conhecer as coisas da terra. Aí para onde que ele vai primeiro? Narra o mito que ele encontra uma grande rocha, e ele entra naquela rocha para conhecer as experiências da pedra. Depois dessa experiência, ele vai entrar no tronco de uma árvore, para também aprender as coisas da terra relacionadas com aquela árvore. Sai da árvore e vai para uma onça. E sai da onça, vai encontrar a serpente, que fala que é para ele entrar no ser humano que estava ali sendo criado. O que chama atenção para vocês? O reino mineral. Viu que muita gente faz a associação na hora? Hoje, nós estamos estudando sobre evolução. Sabemos que o princípio inteligente, ó, o ser alado aí, como se fosse um vento, é o espírito, não é? O princípio inteligente. Inicia sua trajetória na Terra por que reino? Mineral, olha a rocha. Vence toda aquela experiência no campo mineral, vai entrar no campo vegetal, olha o tronco da árvore. Entra no animal, olha a onça. Do animal chega no homem, ser humano. Concordam? Concordam? Nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. Povos nativos, lá atrás, já tinham conhecimento talvez mais avançados que o nosso. Vamos olhar diferente para essa turma. Interessante? Não é? Porque a gente fala assim, não, mas né, uma historinha simples desse povo, a gente faz o nosso olhar preconceituoso. Mas já pensaram na nossa Bíblia? A nossa mitologia? O mundo foi criado 7 dias, o homem nasceu do barro, soprou. Ah, gente, o que é isso? Soprou no barro, criou o homem? A nossa mitologia também não é muito... É meio estranha também, viu? Não esqueçam, não. Não é? Oi? A arte na cerâmica, né? Criar um... Aí, tá vendo? Detalhes da criação. Você vê que deu trabalho. Mas perceberam, né? É interessante você observar isso e aplicar-se àquilo que você está estudando, é muito legal ver, né? Como isso aqui faz muito sentido para todos nós. Né? Ele continua, os benfeitores continuam, não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Não despreze as outras revelações, filosofias, ciências e religiões. Estuda, em todas elas tem germes de coisas que muito nos interessam em termos de crescimento. Não é um convite interessante para a gente parar com essas barreiras religiosas? Não é? E é interessante a gente pensar que o conhecimento que nós temos hoje dá para interpretar todo esse movimento religioso de uma outra forma, mais acertada. Porque a gente vê a nossa experiência física, período de nascimento e morte, e vê o retrato do que está dizendo, não que tanto de religião, coisa esquisita. Tá? Mas se a gente conseguisse ver de fora essa sequência de experiências, ao longo dos milênios, nós vamos ver que isso foi um grande projeto para o nosso planeta. Hoje sabemos que o nosso planeta tem um governador espiritual que é o Cristo. E que todos, repito, todos os missionários que por aqui passaram vieram a mando do Cristo, iniciando os mais diversos povos na direção dessa grande verdade. Então vieram missionários dos mais diversos lugares do planeta, atendendo à necessidade de cada agrupamento de conformidade com o que eles podiam receber. Por isso que existia um deus huracão na Guatemala. Aquele agrupamento tinha condição de entender aquela expressão. E esses benfeitores vão semeando coisas pouquinhas, aos poucos, verdades mais amplas, para trazer-nos até os dias de hoje. Né? Para nós, por exemplo, aqui nesse meio. Mas existem pessoas ainda, a diversidade no processo evolutivo é imensa no nosso planeta. Então nós vamos ver a necessidade
das revelações gradativas. Sob esse olhar, deveríamos entender as religiões dessa forma. Cursos de revelação gradativa. Cursos. A gente não estuda nisso. Não. Vou fazer matemática, o outro estuda geografia. Cursos de construção dessas verdades. Não é? As religiões devem ser interpretadas nesse sentido. Curso das revelações gradativas. Isso não é da minha cabeça, está no livro A Caminho da Luz, tá? Que ele vai falar das revelações gradativas. Então, essa visão ela é muito conciliadora e auxilia nos processos fraternais nas relações de uns com os outros, no terreno das ideias. Importante pensar. Tá? Isso nos faz lembrar no Evangelho, né? 1 Tessalonicenses, é Paulo trazendo, examinai tudo, retende o bem. Analisa as mais diversas formas de pensar. Observe aquilo que é expressão de realidade. Colhe aquela parte. Né? Colhe aquela parte. Vede de tudo, retende o bem. Agora sim, quase no final do estudo, não, tem meia hora ainda. Nós entramos na página de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. E qual que é a primeira frase que ele trata? Toda crença é respeitável. Percebe que ele repetiu a fala dos benfeitores espirituais na resposta, né? 838? Toda crença é respeitável. Mas ele continua. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. O nosso tema é doutrina espírita. Tá? Toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Vai voltar nesse ponto no final do texto. Segue ele, Emmanuel, dizendo: toda religião é sublime. Vê o respeito às mais diversas religiões? Não é? Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião se baseia, gente, nas revelações espirituais. É o contato do mundo espiritual com o mundo físico. Tudo que existe na Terra é captado de planos superiores, expressões dessa faculdade mediúnica. Mas a doutrina espírita aprofunda nisso e vem mostrar o que é fenômeno mediúnico. Não tem nada de místico, não tem nada de espetacular. Uma pessoa que traga a sensibilidade mediúnica, ela não é especial, muito menos anormal. É isso que a gente aprende. Não é? A gente estuda sobre corpo espiritual e vai ver a função desse corpo espiritual nos processos mediúnicos. Quando o espírito deseja comunicar-se conosco, só pelo desejo de querer comunicar-se conosco, ele nos envolve com as suas vibrações, vivificadas pelas suas intenções. Então, quando o espírito quer comunicar-se conosco, nos envolve com aquelas vibrações e nós temos as sensações. Se for um espírito que quer comunicar alguma coisa de natureza positiva, me quer bem, sinto um bem-estar. Se é alguma coisa de natureza menos boa, eu sinto um mal-estar. Não tem nada de mágico nisso. Através desse processo, se a pessoa tem uma certa sensibilidade, que depende do seu sistema nervoso principalmente, ela tem a capacidade de captar essa mensagem, boa ou menos boa, e decodificá-la através da psicofonia, da psicografia, a depender da área de atuação do corpo espiritual. Isso é ciência espírita. É isso a explicação da mediunidade. Aí nós vamos entender por que as pessoas, por que eu não tenho percepção espiritual e a minha esposa tem. Por que um tem evidência e o outro tem a psicofonia? Por que um tem evidência, intuição? Nós vamos entender tudo isso. É isso que ele está dizendo. Não é? Eu voto em você, amor. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar os fenômenos mediúnicos em que se baseia toda a religião. Diga-me. Você falou a questão se deseja alguma coisa boa, se deseja. Não quer dizer que ele deseje para você alguma coisa ruim, não. Ele está numa vibração ruim, você vai ser um instrumento, mas não quer dizer que aquilo ali é para você. Né? Você vai servir um instrumento, vai ter os reflexos negativos, porém, a importância de desvincular do quadro. Né? Que A Adriana está me corrigindo aqui no sentido de que, quando eu falei assim, né, se ele nos envolve com um desejo menos feliz, né, ele fala, não, ele não te deseja mal, pode acontecer, né?
Mas na atividade mediúnica, muitas vezes tem um espírito sofredor, a gente sente o mal-estar, não é porque ele nos quer mal, porque ele está no processo de sofrimento e a gente capta as vibrações dele em sofrimento. Nesse sentido, bacana. Senão o povo começa a ficar com medo de... Vai falar que é médico, porque começa a ficar com medo de ser médico e fica fugindo. Faz sentido. Médios somos todos nós. Continua Emmanuel. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Não é? Nós temos conhecimento de vidas sucessivas. Então, para aquelas pessoas que não têm ainda essa concepção, gente, não tem como conciliar a justiça divina, não tem como. Nasce uma criança em tenra idade com um determinado desafio, mas peraí, o que ela fez por merecer para vir nessa ou naquela condição? Não tem explicação. Alguns tentam torcer a realidade para justificar. Não, foram os pais delas que erraram. Não, gente. É só estudar as escrituras, não existe isso. Né? Senão não existiria justiça. Como é que um ser paga pelo erro do outro? Não, não é assim que funciona. Não seria justo e Deus é infinitamente justo e bom. Não é? Não é dessa forma. Então a gente, estou dando um dos exemplos, né? Quando você tem essas noções de vida sucessiva, você sabe que cada um de nós responde segundo os próprios erros, a cada um segundo as suas obras. Né? Não existe injustiça nas leis divinas. E isso é trazido pelo conhecimento. Eu vou trazendo, se for o caso, vocês nos interrompam. Continua o Espírito Emmanuel. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Né? Viemos, em grande maioria, particularmente nós, aqui no Ocidente, de crenças onde depois da morte você tem duas opções, céu ou inferno. Não é isso? Eu não sei se algum de vocês se sente santo, mas da minha parte não está por aí. Então eu fico pensando, entre as duas opções, para onde que eu vou? Não é? Não é muito consolador, sabe? Eu espero a cordinha da minha esposa, mas eu não sei se eu posso contar com isso. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa visão. Então, a gente vem de uma educação nesse sentido, que foi importante lá atrás, para mostrar, né, o valor do bem e das expressões menos felizes, mas isso ainda cria muita dificuldade para muitos de nós. Né? O medo da morte, uma série de questões. Então, hoje, o conhecimento vem dissecar todo esse processo, tirando esse pavor ilusório do inferno, mas mostrando, sim, que tudo, na realidade, está dentro da sua própria intimidade. Inferno, o céu é estado de alma. Trabalha no campo do bem e você vai encontrar um mundo melhor. Né? Ainda que tenha tido erros, a misericórdia te dá a possibilidade de corrigir-se e seguir adiante. Né? Por aí vai. Éder, tô brincando, né? Qual os antigos, né? Existe um inferno sim, ué. Eu falei assim, como? O inferno é a verdade vista tarde demais, cara. Uhum. Faz sentido, né? Porque nós vamos encontrar depois da realidade física a verdade, né? De frente a frente. Pode ser o nosso céu ou o nosso inferno nesse sentido, né? Importante pensar. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Né? Todas as religiões falam de imortalidade, não falam? Todas trabalham. Não, a morte não existe. Nós vamos para o céu, tem várias, né? Vai passar lá pelo barco de Queronte, sei lá o quê, atravessando o rio, né? Tem as várias concepções aí das filosofias e etc. Todas falam de algum conforto no processo da morte. Mas nós temos sido muito favorecidos com a dissecação de todo esse tema. Não bastasse a codificação espírita, pega a série André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. Gente, rasgou de cima e embaixo o véu que tamponava a realidade do mundo espiritual. Você vai pegar a experiência de André Luiz, que foi um médico na Terra, ele vai falar das suas experiências após a experiência física. Passou pelo fenômeno da chamada morte, que nós chamamos de desencarnação, e vai encontrar uma realidade espiritual que é muito enriquecedora para nós. Porque o céu, que parecia uma coisa nublada, não no sentido de ameaça de chuva, mas de pouca compreensão, não é? O que é esse céu? O seio de Deus. São conceitos ainda muito, né,
difíceis de apreensão, e vai mostrar uma realidade muito próxima da nossa. Definem com muita propriedade os benfeitores espirituais. O mundo físico é uma cópia imperfeita da realidade espiritual que nos aguarda. Não é? Tudo que nós conhecemos aqui existe na realidade espiritual, só que de uma forma muito mais aprimorada. A gente se encanta com a tecnologia, né? Assim, Cássio, aí, ó, isso e aquilo. Isso aqui já está muito superado na realidade espiritual. Né? Aqui está sendo filtrado de uma forma imperfeita. O que nós conhecemos aqui predomina no mundo espiritual. Então lá tem meios de transporte, tem vida social, Bosque das Águas, não tem? Quem leu o Nosso Lar? Tem relações afetivas, casas, instituições, escolas. Tem muitas pessoas que ironizam quando se fala isso, né? E é interessante a gente perceber. Porque a gente esperava um céu muito diferente da nossa realidade espiritual. Não. A vida que nos aguarda é muito próxima daquela que hoje nós vivemos. A natureza não dá saltos. Que existem expressões de vida muito acima dessa realidade? Claro. Mas não para muitos de nós, por enquanto. Não é? A vida que nos aguarda é muito próxima dessa que nós vivemos. Por isso que a incompreensão dessa realidade faz com que uma pessoa desencarne e não sabe que morreu. É muito curioso isso nas atividades mediúnicas, quem tem oportunidade. Isso acontece com certa frequência. O espírito manifesta dizendo, eu não sei o que aconteceu comigo, meus familiares não visitam, estou aqui no hospitalizado, ninguém vem me visitar, não sei o que. Aí a gente, né, no diálogo, conversa com ele e fala, o que aconteceu? Com as últimas coisas? Não, eu fui sair para fazer uma compra, eu acho que eu tomei uma queda, sofri um tombo. E aí acho que me levaram para o hospital. Pois é, eu estou no hospital. Não entende. Tem que chegar devagarinho, falando. O espírito fala assim, você está querendo dizer que eu morri? Não, estou querendo dizer que a morte não existe. E que a nossa pátria verdadeira é a realidade espiritual. Aí ele começa a ter noções do que aconteceu com ele. Vê como é que é muito natural o processo da morte? Né? Vê a realidade espiritual, sai de um hospital aqui no mundo físico, desperta na realidade num hospital. Né? E a vida continua, tantas vezes trabalhados aqui. Né? Então, a doutrina espírita trabalha, abre com muita profundidade, né, a certeza dessa continuidade, o que nos aguarda no mundo espiritual. Tudo que nós estamos estudando nos coloca na antessala da realidade que nos espera, isso é maravilhoso. Estamos em plena vida física, já temos noção do que nos aguarda. Claro, com um convite a modificarmos a nossa conduta para aprimorarmos aquilo que a gente quer de melhor. Né? Essa é a grande proposta. Tá? Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Isso também é interessante. Né? Porque a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa... alguém já trouxe isso aqui certa feita. Quando uma pessoa faz uma coisa no terreno do bem, vira uma coisa espetacular. Fala, não! Coisas, fez o bem. Mas é tão pouco comum isso que a gente acha aquilo como espetáculo. Né? E o que a gente aprende? Isso é simples dever nosso. A pessoa faz uma coisa do bem, isso é o dever que nós temos, nada mais do que isso. Né? E a gente está sonhando com um paraíso todo para além da... Não. A doutrina espírita estabelece a caridade incondicional. Quer estar bem, merecer um lugar melhor? Vive a caridade nas questões mais simples da sua vida. Esse é o dever nosso. É para isso que nós viemos. Né? Vencida essa etapa, tranquilo, vamos encontrar o paraíso, não no sentido figurado, como muitas vezes é pintado, um lugar dourado, né? O cetro de Deus, nós de um lado. Não. O bem-estar de ter feito o melhor, a euforia de viver no sentido feliz, é o que todos nós queremos. Né? Ou eu? Assim, né, no dia a dia, não só o fazer o bem, mas a questão quando a pessoa ela age com humildade, sem querer mostrar o que ela tem ou o que ela é. Né? Eu já tive um caso assim, de atendimento, né? E aí eu fiquei, como assim essa pessoa é tão humilde desse... Eu fiquei, porque os inferiores a ela, né? Não vou citar nomes para não... Mas os inferiores a ela no status
como é que fala? Do lado econômico não, trabalhista, ela é uma pessoa lá em cima. E os inferiores só chegam dando carteirada. Aí assim, e fala, gosta de falar o que é. Aí eu atendendo essa pessoa, na hora que eu vi, eu falei, não acredito que essa pessoa é o que ela é. Sim. Porque assim, a humildade foi enorme. Sim. Está falando aqui que, na verdade, encontramos pessoas, se não fosse nos corrige, às vezes tem uma posição de relevo na vida física, lá dentro de uma empresa e tudo mais. Quando você conversa com a pessoa, de uma humildade espetacular, né? A gente assusta, porque normalmente a gente se confunde com cargos e tudo mais, a gente mostra a nossa, né, a jactância, etc. Então, é interessante ver isso, que a pessoa entende qual que é o processo, né? Um cargo, isso também é consequência de tudo que a gente estuda. Hoje podemos estar numa posição de destaque, amanhã somos chamados a uma posição de subalternidade, não é bem o melhor termo, mas mudam as posições, não é isso? Então a pessoa tem isso claro para ela, né? Uma coisa é o cargo que você tem, e você dá muita importância ao seu cargo. Outra coisa é você entender que qualquer posição tem um encargo. Essa devia ser a nossa preocupação. Então, quando eu estiver nesse encargo, aliás, nesse cargo, qual que é o meu papel? Se a gente tivesse entendido isso, nossa sociedade seria bem diferente, né? Mas estamos caminhando nessa direção. Olha, apesar que eu não gosto dele, né, o Trump, ele sabe o nome de todo mundo, até do jardineiro. Falou que nenhum presidente passou lá, os caras que estão mais tempo na Casa Branca, falou isso. Os caras nem sabem meu nome. O Trump chama o nome do cara. As repórteres, todo mundo que é como é que fala? Correspondente internacional, sabe o nome dos caras, das pessoas. Atenção, né? Bacana. Seguindo. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Tem até um filme, não tem? O Exorcista. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Isso aqui é uma mudança significativa, a gente não faz ideia do que é isso, a importância disso, né? Para muitas orientações, um espírito que está no processo de uma perseguição, ele é um demônio, um ser teratológico, etc. Né? A gente entende que todos são criaturas divinas. Deve ter passado ao longo de muito tempo sofrimentos intensos para eleger hoje uma revolta com tudo que acontece ou com determinado coração. Então, em última análise, é um ser adoentado. E o doente precisa de remédio e não de crítica e perseguição. Então, às vezes chegam o espírito numa atividade mediúnica, nós dissemos, né? Tem essa possibilidade de comunicabilidade com a realidade espiritual, e chega de uma forma agressiva, muito agressiva. Fala de perseguição, que está atrapalhando os planos dele. Se você defender essa criatura que nós vamos agora partir para... Ele está desesperado na dor que ele curte. Quando ele vai sendo trabalhado com carinho, ele modifica essa trajetória. Aquele coração que a gente olha de forma torta, nesse sentido de classificá-lo como demônio, ele tem uma mãe e um pai que zelam por ele. Libertação, alguém já leu? Vamos ver o Gregório, quando você lê, né, começa a ler o livro né, do Libertação, só a imagem do Gregório, você fica... É uma imagem difícil, do espírito muito assim. Depois você vê. Pode falar, né? Vai ser lindo o desfecho do livro. Está aí para tu, tem na biblioteca. Então é importante essa ressignificação, né, daqueles que não nos querem bem. Tá? Nós estamos estudando esse livro aqui nas quartas-feiras. Ah, o Libertação? É maravilhoso. Vocês estão em que capítulo? Só para eu ter uma ideia. Ah, bem no iniciozinho. Ainda está mostrando a cidade estranha, não é isso? É complicado, delicado. Só me lembrando de uma Maise Braga, que é uma expositora espírita lá em Brasília, ela fala que todos nós temos um Gregório dentro da gente. Então é bom não esquecer disso, né? Nós temos também as nossas graves deficiências, tá certo? Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com o sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face, né? Então ele está falando, toda religião educa, mas não há constrição em doutrina espírita, porque muitas vezes, até por necessidade nossa, existem expressões nesse sentido que são à base de ameaças, né? Com o inferno, com
Então, ele fala em doutrina espírita, você tem um processo educativo livre dessas compressões, tá? Sentimento livre. Para encontrar a realidade, face a face, e aí tudo é uma questão de escolha, tá? Nesse sentido. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina, né? Tão comuns no nosso dia que passa, não é isso? Temas muito atuais, né? A justiça é com letra maiúscula, tá? Justiça divina, não tem privilégio, não. Ah, mas eu sou filho de fulano de tal. É mesmo? Grande benfeitor aquele. E eu sei, o que você fez? Está querendo valer do sangue do... Não. A realização é pessoal. Ele realmente foi grande. Mas você, o que fez? A pergunta é essa, né? Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. Isso aqui é a compreensão que o Caminho da Luz nos dá, naquele sentido de Jesus como governador do orbe. Todas as sementes do valor do seu evangelho foram lançadas desde o início da criação dos homens. Principalmente quando começou a organização do pensamento religioso. É aí que começam a vir muitos missionários nos mais diversos locais, semeando as verdades do evangelho, embora adaptados à condição daqueles que iriam receber. Então ele fala, mesmo lá do outro lado do planeta, né? Continentes, embora nos pareçam estranhos, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do evangelho. Gente, um estudo como esse, ele pode soar meio estranho para muita gente, fica parecendo que a gente está se achando, terreno doutrinário. Muito cuidado com isso. Porque quando ele fala, a espiritualidade fala, jamais permitiu Deus, né, que revelações tão amplas fossem dadas ao homem, isso é fato. Isso é fato. A gente fala isso com muita frequência. Se nós pegarmos todo esse projeto que o Cristo fez através das mais diversas religiões, filosofias e ciências, no projeto do Cristo chega um momento que ele diz, é preciso agora peneirar toda essa experiência, julgar a canga e os excessos fora e ficar com a essência dessa verdade. Foi isso que os benfeitores espirituais, os bons espíritos fizeram, trazendo a doutrina espírita. Tá? Então, essa verdade que nós hoje temos acesso foi peneirada, né, na espiritualidade espiritual, trazendo a essência dessa verdade. Nós já temos condições de aprimorar isso. Tá? Importante pensar. A chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Todas as religiões têm meios de interpretação, mas não existe uma orientação tão segura que possa fazer uma interpretação tão tranquila. É a melhor ferramenta. É a única? Não. Mas é a melhor ferramenta, isso é fato. Tá? Caminhando mais para o final, ele fala, porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento, a quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. O que ele está dizendo? É a doutrina da liberdade, não tem constrição e tal, mas isso não dá direito da gente somar na doutrina espírita uma série de exotismo, coisas espetaculares que, vez por outra, se aproximam da doutrina. E eu vou dar nome a isso, eu sei que isso não é muito confortável, mas eu vou dar nome, para a gente discernir sobre essas questões. Quer um exemplo? Espero que hoje esteja diferente. Depois você olha se a luz aí está acesa, dentro do passe. A gente trabalha nas atividades mediúnicas, né? Nos salões e tal, à noite. É isso? Chega lá no horário de à noite, é muito comum ter essa atividade nesse horário. Aí vai receber o passe. Aí chega lá, tem uma luz verde ou azul, não é comum? Por que da luz verde ou azul? Cromoterapia, não é isso? Não é não. Doutrina espírita é lugar de cromoterapia, você viu que foi em couro, hein?
Sim, não é não. Né? Por que da luz azul e a luz verde? Né? Porque o passe, no trabalho do passe, são energias que são doadas, que são chamadas, nesses conteúdos tem a ectoplasmia, são recursos que saem da célula, que é o ectoplasma, são usados nos processos de cura, de beneficiamento, formação de quadros, para tratamento do espírito, uma série de coisas. Então são energias muito utilizadas nos processos de cura, nas reuniões de tratamento, etc. Só que essa ectoplasmia, a luz branca, ela compromete essa energia, o ectoplasma. Então ela dilui parte desse recurso. Então é sugerido uma luz de cor para evitar perder a qualidade desse fluido. Perceberam? Por isso que põe uma luz de cor. Não põe vermelha. Por que não põe vermelha? A luz vermelha, tudo é vibração, cor e tudo mais, ela é muito densa, tá? Por isso que ela acontece mais nas reuniões de desobsessão. É engraçado que os bordéis, a gente fala isso com frequência, né? Escolheram a luz vermelha, você vê como é que a coisa é intuitiva, né? Então, quando a gente entra ali no salão, vai tomar passe, são 10 horas, já são quase 10 horas. Você entra lá para tomar passe, aí você chega lá, está uma luz acesa, verde. Eu fico perguntando, para que está acesa? Não é trabalho de cromoterapia. A cromoterapia é uma ciência nobre? Claro que é uma terapêutica ótima, mas é para ser exercida na casa espírita? Não. Medicina é uma coisa espetacular? É. Para exercer aqui? Não. Casa espírita é lugar de doutrina e evangelho, é o passe, de ajuda espiritual. Cada coisa no seu quadrado. Mas e os tratamentos espirituais? O que tem eles? Que várias casas promovem. Ótimo. Não é beneficiar. Sempre é. Por isso que eu falei, eu cheguei a citar as reuniões de tratamento. Mas abre o seu questionamento que vai ajudar a gente na proposta da reflexão. Aqui há um trabalho de medicina, né? Entre aspas, ali, espiritualmente falando. Mas não é a medicina. Está dizendo que existe a questão da medicina, né, em nosso meio, que são as reuniões de tratamento, concordo. Mas não é a medicina acadêmica. Então, é uma coisa específica do nosso meio. Mas é importante trazer, porque mesmo nessas reuniões, existe muita coisa chegando em nome de doutrina. E eu vou dar nome. Apometria. A apometria foi uma experiência que foi feita por um médico espírita, dentro de uma casa espírita em Goiás. Depois foram estudar, inclusive com a participação deles, e entenderam que não era uma coisa que se justificava por causa de uma série de coisas. Por exemplo, tem sinais, coisas que em doutrina não se trabalha. Então, é uma coisa nobre? É. Só não é para o meio espírita. Reiki. Tem uma lá baixinha assim que deve ter um tanto de reikiano aqui. É a mesma coisa de passe? Não é. É só você estudar. Então, essas práticas são respeitáveis nos seus meios, como qualquer nobre prática que tem no terreno terapêutico. Só não cabe dentro de doutrina espírita, porque aqui tem finalidade diferente, é só isso. O tratamento dentário é importante? É. Mas não vamos fazer dentro da casa espírita? Não, não é. Lugar de fazer tratamento dentário. Não, você pode ter um lugar lá, na casa espírita, que faz isso do lado, sei lá, no outro estúdio. Ótimo, beleza. Né? Então é importante pensar sobre isso. Meditação. É orientação espírita? É. Meditação é orientação espírita. Você pega o livro Fonte Viva, tem pelo menos 6 páginas falando de meditação. E uma delas, a 144, vai dizer decisivamente, exercitar a meditação. Não é? Mas vai ser muito estranho se agora, no final do estudo, eu falar assim, agora nós vamos fechar os olhos, vocês vão mentalizar uma luz verde aqui e aqueles raios. Não. Aqui não é lugar de prática da meditação. Entenderam isso? Porque a gente vê muito isso. No finalzinho da prece, está sugerindo meditação. Não, meditação em casa, não sei aonde. Aqui é lugar de sugerir o processo. Mas não é lugar de meditação. Tratamento psicoterápico. Não é, gente. Não é lugar. Todo mundo triste comigo, mas eu preciso falar. É isso aí. 1 minuto a mais. Olha lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai me enviará em meu nome, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrando que a doutrina dos Espíritos, a revelação trazida pelos Espíritos superiores, é uma promessa do Cristo
e que se cumpre através da doutrina espírita. E, como ele disse, no início da atividade, recebemos uma bênção, que é essa realidade peneirada, ajudando a gente a tirar a ganga da essência, que a gente preze por mantê-la da forma como a recebemos. É natural que ideias parecidas se aproximem. Emmanuel fala disso no livro Seara dos Médiuns, mas ele fala da necessidade de nós, os profitentes, zelarmos pela fidelidade doutrinária a todo momento. Vamos refletir sobre isso. É o que nós tínhamos para hoje. Alguém com alguma ideia final? Estamos caminhando para o encerramento. Antes de encerrar, o último pensamento. Sou profitente de uma doutrina que é super esclarecedora. É isso? Não. Não é porque eu tenho uma orientação segura que eu sou melhor do que quem quer que seja. Não é isso. Aliás, tem gente lá fora, no sentido de fora do movimento espírita, com condutas e valores muito superiores à nossa. Nós estamos matriculados numa escola tranquila, mas somos alunos em processo de aprendizagem. É por isso que viemos com tanta informação. Temos urgência de identificação com esses valores em favor da nossa própria melhoria. É nesse sentido. E lembrar que mais é dado, mais será cobrado, né? Se a gente está aqui, tem capacidade de ter todo esse discernimento. É esperado que a gente faça alguma coisa diferente. Que fazeis de especial? Principalmente somando o Evangelho, com todo esse conhecimento. Dá trabalho para a colônia espiritual lá, não? Preferível não. Vamos fazer a nossa prece, interrompendo. Amado e Mestre Jesus, chegado ao final do nosso estudo, queremos em prece agradecer todos os conteúdos que aqui circularam, oferecidos pelos nossos amigos e benfeitores, para que nós compreendamos a grandeza da misericórdia do Criador, nos oferecendo o Cristo, esse Espírito superior, para ser o governador do nosso orbe, e a misericórdia desse Cristo nos aproximar de verdades tão importantes para o bom encaminhamento da nossa vida. Auxilia-nos, Senhor, a vivermos mais eficientemente todas essas realidades, vencendo assim e alcançando assim a nossa necessária e urgente transformação moral. Mas se rogamos por nós, pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que, por enquanto, desconhecem essas realidades, que através do nosso exemplo e da nossa vivificação, consigamos sensibilizar esses corações, como fizeram conosco aqueles que seguem à nossa frente. Que a Tua paz esteja assim em nosso ambiente, em nossos corações, e que de retorno aos nossos lares consigamos distribuir parcelas que sejam do muito que temos recebido. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.